PSD preview informação até você. Imagina a sua empresa com alta performance, lucratividade, vendas e prosperidade. Parece um sonho, parece impossível. Não é. Esse é o trabalho, principalmente de se acreditar quanto a isso, de Eduardo Carmucci, líder e mentor de marketing e vendas. Se você não conhece essa magia e essa capacidade dele de mudar as coisas, sugiro que você fique no vídeo. Carmucci, igual você quer. Cara, você não sabe o quanto que é difícil você entrevistar um amigo. Poxa, porque ó, entrevista é uma técnica, é um confronto e tal. Você é um amigo de longa data, de longa data, um mestre. Te admiro muito pelo que você faz, pelos trabalhos que você já publicou e por estar sempre se inovando, né? É como se fosse um mágico mesmo, eu falei na abertura, né? Que conseguem truques novos e situações diferentes, mas são coisas que depois, tendo um pouquinho de atenção, o próprio empresário, a população em geral que tiver interesse nesse tipo de conteúdo, acaba vendo que você fala no óbvio, né? E as pessoas não se ligam no óbvio. O que eu faço eu sempre vejo que eu faço sempre o simples e o óbvio. Mas é o simples e o óbvio que 99% dos empresários às vezes nem olham. E é agudo, né? É pontual, é bem direto exatamente do que ele devia olhar, que a maior parte das empresas não olha. E eles acabam dando tiro para tudo quanto é lado. Essa cegueira é talvez o principal problema das empresas, que é uma mistura de, às vezes, falta de conhecimento, ou de não aplicar o conhecimento, ou de se perder também no ambiente interno. Eu diria o seguinte, Danilo, via de regra geral, 99% das empresas têm um grande concorrente. Todas elas têm exatamente o mesmo concorrente. Esse é o pior concorrente do planeta. E as empresas às vezes não se tocaram disso. Qual que é o pior concorrente que todas as empresas têm? Chamado inércia. É o cara não querer fazer nada. É o cliente que não quer comprar, é o cliente que não quer voltar, é o cliente que não quer receber sua visita. Esse é o pior motivo que as empresas têm. É o vendedor que não quer prospectar para esse cliente, uma série de coisas, mas a inércia é o pior concorrente que todas as empresas têm e infelizmente a maior parte nem sequer reconhece. E essa é aquela goteira que pode afundar o barco? Com certeza, e afunda feio. Afunda feio, né? A gente infelizmente tem essas estatísticas no Brasil, não sei se é bom ou ruim, de que várias das empresas morrem em menos de 2 anos, e muitas empresas morrem também depois desses 2 anos, mas depois nascem várias empresas também, né? Estatisticamente, 95% das empresas que abriram hoje, daqui a 5 anos, serão tristes memórias na cabeça do empreendedor. Ou seja, o cara tem que se sacudir, fazer acontecer. Porque o que aconteceu nesses últimos anos aí é que nós temos uma infestação de fornecedores. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar qualquer setor de atividade, seja materiais de construção, vestuário, automobilístico, qualquer que seja, hoje tem muito mais fornecedores. Se a gente pegar o exemplo de carros, há 20 anos atrás, quantas marcas de carro tínhamos? 4. Hoje nós temos 38 marcas oficiais. O fato de não ter concorrentes, vamos supor, você ter 2 fornecedores, 3, todo mundo nadava de braçada. Sim, as margens eram ótimas, ganhava bem. As margens eram ótimas, todo mundo faturava, estava uma maravilha. Mas isso aconteceu em todos os setores de atividade. Você pega aí barbearia, em cada esquina tem uma barbearia. Você pega... Boa, né? Lógico, tem cada um querendo fazer. Mas o interessante é o seguinte, você tocou num ponto fundamental no começo da sua fala, que eu achei interessante. Eu tenho uma filosofia que rege basicamente minha vida. Cresça ou desapareça. Então, se você não estiver constantemente querendo crescer, querendo inovar, realmente o que é inovar? Inovar é um termo muito genérico, mas basicamente é fazer algo melhor que seus concorrentes não estão fazendo. Porque 99% das empresas basicamente fazem a mesma coisa. O que é? Baixar preço. Isso não é um grande motivador, porque qualquer um pode baixar preço e chega uma hora que você não tem mais margem, não tem gordura. Mas você está vendo para vender commodity. Você fala de agregar valor no caso. Exatamente, é o ponto que eu faço. Por exemplo, o que é baixar preço? É fazer uma oferta irresistível. Porque você está vendendo por 10, o concorrente baixou, pronto, acabou toda a sua vantagem. Quando eu trabalho com as empresas, eu costumo ofertas irresistíveis de venda. É uma oferta que tem muito mais valor, muito mais benefício agregado para o cliente dessa empresa, de maneira que a tua oferta fica em outra estratosfera.
é muito melhor e superior do que qualquer outra oferta. Agora, o benchmarking é uma coisa que as empresas não fazem tanto. Isso ajuda muito também. Vocês estão um pouquinho organizados, já faz uma diferença enorme para a empresa. Fantástica. O importante, eu sempre conto uma piadinha quando eu estou fazendo minhas imersões de venda, tá dois caras numa mata, aí eles ouvem o barulho da onça. Aí um deles abaixa e começa a amarrar o sapato. O amigo dele olha para ele e fala: você tá louco? Você acha que você vai correr mais do que a onça? Não, você não entendeu. Só quero correr mais do que você. A onça só vai comer um. Então você não precisa ser o melhor do mundo, mas sendo o melhor no seu mercado, você já tem um impacto tremendo. Essa piada acho que vai muito para a realidade e tal. Só que você é um cara que atua na transformação, na mudança de várias empresas, né? E consegue fazer um network enorme, fazer amigos, ser muito... Eu brinco que eu ganho a vida fazendo amigos. E as pessoas ficam extremamente agradecidas, né, pelo fato de você, às vezes, ajudar num momento dramático. Vale a pena a gente fazer um recorte, lembrar que o empresário no Brasil é um cara sobrecarregado de impostos, muitas vezes sozinho, isolado, pressionado, com dificuldade para turnover de equipe, tem que ficar trocando equipe toda hora. Esse é um problema. E para fazer a filosofia do negócio dele num país onde a educação não é uma coisa tão prioritária para as pessoas. Né? Então, assim, como que ele lidar com esse cara, com esse homem, com essa mulher, empresária? Primeiro cara, quando você pega ele está praticamente na UTI, às vezes. Exatamente. Tanto é que eu sempre brinco com o empresário, quando eu encontro com os empresários, que a primeira coisa que eu faço quando entro nas empresas não é criar coisas novas. Isso é a segunda etapa do meu trabalho. A primeira parte do meu trabalho é maximizar tudo que ele está fazendo. Por quê? Hoje, no meu conceito, ele está recebendo apenas uma fração do real potencial que essa empresa tem de gerar receitas. E por que ele só recebe uma fração? Porque ele faz conforme ele sabe. E como o mundo dele é normalmente parametrizado pelos seus concorrentes, ele faz basicamente o que o concorrente dele está fazendo. Então, se o concorrente dele está fazendo mídias sociais, ele também vai fazer mídias sociais. Se o concorrente dele está usando panfletos, ele também vai usar panfletos. Mas ele não parou para perguntar se essa é a maneira mais certa, se é a maneira que vai trazer um maior retorno, melhor ROI, retorno sobre investimento nessa operação ou não. Ele só faz porque todo mundo faz desse jeito. E, no entanto, tem N maneiras, tem várias possibilidades para você crescer e ampliar suas receitas de venda. Só que a maior parte das empresas totalmente desconhece isso. Eles não fazem nada disso, eles só vão pelo que todo mundo está fazendo. É o famoso segue a boiada. O que o líder está fazendo, todo mundo vai atrás. E ninguém vai no oceano azul, né? Exatamente, ninguém para pensar se tem outro jeito de fazer. Nesse oceano azul, é importante que a gente tenha aí mergulhadores de alta pressão, né? Que são os vendedores, né? Que também são pessoas que, às vezes, dominando só um produto ou só um tipo de serviço, ou se dedicando só àquela empresa e não entendendo essencialmente a técnica de venda, ficou refém de uma circunstância e isso é até ruim para a empresa, porque a empresa vai mudar de patamar se ela for crescer. Né? Tem que crescer. E aí os caras também têm que mudar de patamar para acompanhar a empresa. Né? Às vezes a empresa começa com um certo modelo de negócio e no meio do caminho vira um outro. Sim. Entendeu? Tem vários casos de empresas que você tem se dedicado agora, ultimamente, a atacar esse gargalo, a botar o dedo nessa ferida que é dos vendedores com um treinamento específico agora. Você tocou num ponto fundamental, porque eu percebi uma dor muito grande no mercado, principalmente aqui de Campo Grande. O Sul Mato Grossense é um bom vendedor? Eu acho que todo mundo é um excelente vendedor, desde que você queira vender. Mas você morou no Canadá, por exemplo, entre o canadense e o Sul Mato Grossense, quem vende melhor? Depende. Depende, porque você está lidando com pessoas... O árabe vende melhor, a gente sabe disso. O árabe leva por vantagem. Eu acho que um bom vendedor é aquele que aguenta tomar não. É resiliente. É resiliente, exatamente. Essa é a característica principal do excelente vendedor. Porque se ele não aguenta tomar não, se no primeiro não ele fica ofendido, é melhor nem ver. Mas o árabe, e procurar outra coisa. Ele não consegue não te vender uma coisa só. Então ele vende mais de uma coisa. Isso é uma coisa que eu ensino. Fantástica. Isso é uma coisa que eu ensino dentro da minha imersão de venda, porque o custo mais caro para qualquer empresa de qualquer setor de atividade é o custo de aquisição de um novo cliente. Ou seja,
ele tem que gastar mais em mídia, ele tem que gastar mais com visita de vendedor, ele tem que fazer uma série de coisas para prospectar esse novo cliente. Mas o que mais me espanta é que depois que o empresário investiu uma pequena fortuna para trazer esse cliente para a empresa, ele vira apenas um número de computador, ele não faz mais nada para vender mais para esse cliente, para fazer com que ele volte mais vezes a comprar com essa empresa. Uma série de coisas que pode ser feita para fazer isso. Quando eu faço essas imersões de venda, eu percebi um gargalo muito grande, que a maior parte das empresas nunca, 95% das empresas, nunca, absolutamente nunca, deram uma imersão intensiva de venda para os seus vendedores. Eles dão a formação técnica, isso todas as empresas fazem, que é como o produto e serviço funciona. Todo mundo explica isso. E basicamente joga a bola para o lado do vendedor e fala, ok, você tem uma lista de contatos, vá para a rua e veja o que você me traga de venda. Isso tem sido a maior parte do treinamento de venda das empresas. Por isso que eles têm ganhos incrementais, ele cresce 1 dígito, 2 dígitos ao ano e está contente com isso, porque fala, não tem outra maneira de crescer. No entanto, existem várias outras maneiras de você crescer. Mas isso, claro, o cara altamente capacitado como você, talvez seja mais fácil, mais simples. Vou botar lá o vendedor comum, que é esse cara que você tem que transformar num vendedor extraordinário com esse curso, com esse treinamento. Ele enfrenta diariamente um público novo, bastante impaciente, que está no meio de uma crise econômica, pós-pandemia, que ora gasta demais do que não deveria, ora é bastante conservador nos seus gastos, dependendo da situação, é muito aleatório. Como lidar com esse público? Tem como dar uma regularidade para essa demanda maior? Sim, porque quando eu faço essas imersões intensivas de venda, eu uno todos os vendedores da empresa. E o primeiro passo que eu faço quando eu faço as imersões é primeiro descobrir como é que eles estão vendendo agora. Qual que é o processo de venda que eles estão engajando todo dia para vender. Então eu analiso desde como é que ele está recebendo o cliente na empresa. Por exemplo, a maior parte das empresas fala uma frase que eu não vou nem falar o que eu acho dela, mas que não deveria usar, que é, posso te ajudar? Isso é uma pergunta aberta. O cliente fala não, você faz o quê? Olha para o telhado. E ninguém nunca pensou em testar diferentes frases de como receber o cliente na loja. E só isso, eu aumentei em 300%, 3 vezes mais de oferta. É o report, né? Você criar uma conexão direta. Como você cumprimenta o seu cliente, outra maneira também. Eu ensino maneiras de como cumprimentar o cliente na loja. Por exemplo, até aquela questão de acompanhar até a porta é uma técnica. Com certeza, tudo isso aí faz parte do processo. Então o primeiro passo é identificar como é que a sua equipe está vendendo agora. Como é que eles estão fazendo isso, como é que eles estão interagindo com o cliente. Segundo passo, como oferecer, fazer ofertas melhores que os seus concorrentes. Como é que você faz isso? Você vai criar uma série de combos, uma série de pacotes para você o quê? Sair dessa briga de preço. Porque entra nessa briga de preço, o empresário é a primeira vítima. Ele fica cortando margem, chega uma hora que não tem mais onde cortar. O mercado ele mesmo acaba se matando. Ele acaba cortando na própria carne quando ele fica cortando margem. Agora, quando você aumenta o valor do seu cliente, quando você oferece uma oferta muito melhor e superior que seus concorrentes não estão fazendo, você tem uma vantagem extraordinária em relação aos outros. E o seu cliente vai te ver com uma posição de predominância, porque você botou muito mais com o resultado dele. Eu aprendi o seguinte, não importa onde você está, quem compra com você são pessoas. Seus fornecedores são pessoas. Os seus clientes são pessoas, os seus funcionários, os seus colaboradores são pessoas. Se você não souber tratar pessoas como pessoas, você está no negócio errado. O que eu acho mais incrível do seu trabalho, claro, toda uma parte técnica fantástica, apurada, uma expertise de muitos anos de aplicação. Mas você é um otimista inverterado. Né? Você é um cara que sempre, em qualquer cenário, em qualquer momento, seja de crise ou até de alta de otimismo, às vezes você vai ser mais otimista e leva essa energia, essa condição para as pessoas, tanto para o público em geral, que às vezes até um pouco se vê como um futuro empresário. Às vezes as pessoas, você mesmo fala disso, né? E para o empresário que tem um dos seus capítulos, das suas lições que você passa para todo mundo, que às vezes o cara está sentado em cima de uma fortuna e ele não sabe disso. Eles sem brincadeira, toda vez que eu encontro um empresário, eu faço uma afirmação muito clara.
Alguém já te agradeceu por estar sentado em cima do tesouro e depois... Mas ele vai continuar sendo um tesouro se você não trouxer ele à tona. Ele vai continuar enterrado. É isso que o empresário às vezes não se toca. Por exemplo, toda empresa tem uma lista de clientes. Dentro da sua lista de clientes, você tem duas categorias de clientes. Clientes que estão comprando, clientes que um dia transacionaram, compraram essa empresa que hoje já não compram mais. 99% das empresas nunca retrabalhou a sua própria lista de clientes. Ele só corre atrás de novo, só corre atrás de novo. Um reboot ali, ela... Vou recomeçar, fica bem agora. Né? Lembra que eu te falei que a atividade mais cara para qualquer empresa é trazer um novo cliente para a empresa? Então ele gasta uma fortuna para trazer esse cliente, seja através de anúncios, seja através de vendedores, seja através de feiras comerciais, anúncios na internet, qualquer que seja a mídia que ele estiver usando. Mas depois que ele gastou essa pequena fortuna, aquilo vira um número de computador. Ele não faz mais nada para oferecer algo a mais para esse cliente, fazer com que esse cliente volte mais 2, 3, 4 vezes mais para comprar. Você tem um poder fantástico dentro da sua própria empresa, que é a sua lista de clientes. Por isso que eu falo que o empresário é bem mais rico do que ele imagina. Ele só não sabia disso. E vai continuar sendo um tesouro enterrado se ele não trouxer à tona. Você falou, né? São décadas e décadas disso. Você chegou a morar fora, também aqui no Mato Grosso do Sul, hoje talvez seja difícil alguém como você especializou tanto, que é uma figura singular nesse mercado. Você tem outros suportes, o Sebrae, né? Outras... Mas o foco deles não é a venda. Eles trabalham nos processos administrativos. Então, todas as empresas que têm aí, Sebrae, FGV, sem querer são bons também. São excelentes. Mas eles são ótimos em melhorar o processo. É como se ele fosse o meu foco é vendas. Você é o personal. Você está preparando para a maratona, né? Exatamente. Como que foi essa tua vivência fora do Brasil? Assim, mas talvez naquele momento existia uma diferença muito grande, né, entre os dois lugares, né? Entre o primeiro mundo e aqui. E hoje parece que aumentou essa diferença. Isso faz alguma condição melhor ou pior para o empresário? Não, acredito que isso não influencia. Não está no mundo globalizado. Exatamente. Né? Acontece o seguinte, hoje nós temos acesso a qualquer informação que a gente queira. Você vai na internet, você quer procurar, por exemplo, como pentear macaco. Você vai na internet e vai achar com certeza uns 10 vídeos explicando como é que pentear macaco. Estou dando um extremo aqui, mas só para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Mas o que falta hoje, no meu conceito? Falta alguém que sintetize essa informação. Alguém que traduza essa informação e traga para o dia a dia. Como é que eu aplico isso aí? Como é que eu coloco? Porque as pessoas não querem passar pelo processo. Que é o papel do mentor, tá? Exatamente, é o meu papel. O papel do mentor empresarial é justamente trazer todas essas estratégias de venda, todas essas tecnologias de venda e incorporar no dia a dia das empresas. Por quê? Por exemplo, um fato fantástico que a maior parte das empresas não explora. Quando eu encontro com empresários, eu faço para eles umas simples perguntas. Quantos por cento hoje do seu faturamento, das suas receitas, vem através de indicações ou do famoso boca a boca? E se eu pego profissionais liberais, como médicos, dentistas, advogados, 100% da operação dele vem através de indicações ou do famoso boca a boca. Ou seja, quanto mais ele aumentar a escala e atender bem, maior a chance de ele aumentar a escala. Agora, a pergunta subsequente, que é o problema. Quantos sistemas formais você tem hoje estabelecidos na sua empresa onde você transforma cada interação que você tem com o seu cliente, transforma esse cliente em vendedor para você. Transformar o seu cliente em vendedor. Aí todo mundo gagueja, porque eles não têm sistemas, eles não têm estratégia de como transformar o cliente dele em vendedor para ele. Eu aprendi o seguinte... Mesmo falaria assim, olha, você baixou o preço, como você falou, ou um brinde... Não, você pode até fazer baixo rendimento. Você pode até baixar preço, você pode até dar brinde, sem problema nenhum. Como que ele se transforma num vendedor? Exatamente. Como é que você transforma o seu cliente em vendedor? Pedindo indicações dele. Ou você pode fazer o que eu chamo... Conversando. Exatamente, conversando. Então, eu tenho 60 estratégias. Quando eu faço a imersão intensiva de venda, eu passo para os vendedores 60 estratégias de como é que você pode transformar o seu cliente em vendedor da empresa. Aí você pergunta, mas e funciona? Porque eu aprendi o seguinte, me corrija se eu estiver errado, mas o cliente indicado ele compra mais, ele pechincha menos
O ciclo de venda é muito mais rápido, ele vem indicado pelo João, ele é amigo do João há 30 anos, ele confia no João, vai confiar em você. As margens são melhores, tudo é melhor para o cliente indicado. Qualquer um que vem com um cliente indicado vai corroborar o que eu estou falando. E ainda assim as empresas não têm um sistema, uma estratégia de como transformar o cliente dele em vendedor para ele. Tem uma empresazinha, como é que é o nome? Tá no Facebook, deixa eu falar dessa empresazinha aí. Não é só um amigo falando com outro amigo, não virou a maior empresa do planeta? Sim. Então a indicação é o melhor marketing do planeta, mas as empresas não exploram ou exploram de forma errônea. Quando eu faço essa imersão de venda, eu divido com os vendedores 60 estratégias como é que você fazer isso. Se você não tem nenhuma, você aplica uma dessas 60 estratégias, tem um impacto tremendo no seu negócio. E o custo disso é praticamente zero. Você só vai remunerar a pessoa que trouxe indicação se ele te trouxer o cliente. Se não trouxer, quanto custou? Zero. A gente está num momento da humanidade aí, que a tecnologia também está bem intensificada. E que a gente vê também empresas e pessoas precisando usar mais e melhor a tecnologia. Isso você também fala no trabalho ou tem a ver com a questão da performance? Com certeza. Porque a tecnologia, ela é só um meio de multiplicar a mensagem. Tá? Então, quando eu faço um anúncio... Aumentar o alcance. Aumentar o alcance. Por exemplo, eu sempre brinco com os empresários. Quando eu faço um anúncio, que esse anúncio vai atingir 1 milhão de pessoas, quantas pessoas vão ver meu anúncio? 1 milhão. Não? Uma pessoa de cada vez. Sim. Então a sua mensagem tem que ser... Você não está uma plateia, né? Normalmente. Exatamente. E as mensagens publicitárias, de uma maneira geral, são muito genéricas. Sim, é muito individual mesmo. Exatamente, mas é uma pessoa de cada vez que vai ver. Então se eu estou anunciando, sei lá, numa televisão que alcança 1 milhão de pessoas, é uma pessoa de cada vez que vai ver meu anúncio. Entendeu? Então uma série de coisas para você fazer. Então o anúncio nada mais é do que um vendedor que fala para dezenas, centenas de pessoas ao mesmo tempo, mas ele tem que ser tratado como um vendedor. E tem técnica também na forma como você está fazendo. Desde a construção do anúncio até o que você vai dizer dentro do seu anúncio. Porque se você disser a coisa errada, você não vai converter. Porque o que paga as contas no final do mês é conversão, não é visualização de anúncio. É quantas pessoas que clicaram, que viram o seu anúncio, que responderam o seu anúncio com ponto. Esse é o melhor voto do mundo, aliás, é o voto do cliente. Como está hoje a tua carteira? São empresas que estão sendo abertas, que estão buscando alavancar, empresas antigas que estão buscando se renovar? É mais o segundo caso. Empresas que já têm uma certa estrutura, mas que não estão explorando a estrutura total que ele tem, seja de vendedores, seja dos ativos dele, que está tendo uma fração do resultado. Então, por exemplo, o que eu tenho feito muito é otimização. O que é otimizar? O custo para você fazer um anúncio, o custo para você mandar um vendedor visitar um cliente, o custo para você fazer uma mídia social, qualquer que seja a atividade, o custo é sempre o mesmo. O custo para fazer uma feira comercial vai me custar os mesmos 10 mil reais para eu fazer essa feira, se esse anúncio, se essa atividade for um cliente, 2 clientes, 5 clientes ou 10 mil clientes. O custo é sempre o mesmo. O retorno é variável. Ora, se eu sei que o custo é o mesmo, ou seja, eu tenho uma equipe de 10 vendedores, o custo para eu manter esses 10 vendedores vai ser exatamente o mesmo. Se eles estiverem fechando um cliente de cada 10 pedidos, ou de cada 10 orçamentos que eles fizerem, ou se eles fecharem 2 ou 3 de cada 10 orçamentos que eles fizerem. O impacto, o retorno é variável. Então você tem que trabalhar justamente nessa atividade, ou seja, nos vendedores, no anúncio, e às vezes você só mudando o cabeçalho de um anúncio tem um impacto de 80% de retorno superior. Ou seja, você mantém o mesmo corpo de anúncio, só muda o cabeçalho. Porque 80% é o que o pessoal vale até por causa do marketing pessoal. Total. O cara está precisando fazer o total dele, por exemplo, você funcionário do por exemplo, crescer. Por exemplo, você vende por telefone. Qual que é a primeira coisa que você fala quando liga no telefone? Como é que você liga quando as pessoas... Como é que você responde quando as pessoas ligam para você no telefone? As pessoas não analisam esses detalhes, mas são esses detalhezinhos que fazem toda a diferença. Entendi. Obrigado. Valeu pela vida, parabéns. E para saber mais desse trabalho
do treinamento de imersão, que é um trabalho que acontece até depois do expediente, né? Sim, eu tenho feito muito, porque essa imersão ela é no mínimo 8 horas de imersão. É bem intenso mesmo, é bastante conteúdo que eu passo, porque a minha ideia é realmente transformar os vendedores em consultores de venda. E um consultor, o que ele faz? Ele responde melhor aos problemas que o cliente tem. Ele responde de uma forma muito melhor e ele tem um patamar muito melhor com o mercado dele. Então eu tenho feito muitas imersões de venda, seja um dia inteiro, ou às vezes eu pego um sábado e pegamos 8 horas da manhã, vamos até às 6 horas da tarde fazendo a imersão, com pausa só para o almoço, ou a gente faz durante a semana, quando fecha a loja, quando fecha o estabelecimento, a gente tem feito em 3, 4 noites aí para passar todo o conteúdo para o pessoal. Para poder mudar o patamar do vendedor. Sim, quando a vendedora parte do o primeiro ponto é descobrir como é que ele está vendendo, porque dentro da equipe de venda, vamos supor que ele tenha 10 vendedores, tem sempre um ou dois que estão fazendo algo melhor que o restante da equipe não está fazendo. Seja na prospecção, seja na apresentação do produto ou do serviço, ou seja até no pós-venda, que a maior parte das empresas também negligencia o pós-venda. Sim. Eles não trabalham pós-venda. Se ele não trabalha pós-venda, o relacionamento fica mais exatamente, como é que ele vai estabelecer o relacionamento com esse cliente? Entendeu? É. Isso aí. O meu contato, o pessoal que queira saber, bom, você pode ir pelo meu site, que é www.sgn, S de sapo, G de gol, N de navio, o número 7, sgn7.com.br, ou por e-mail, que é info@sgn7.com.br, ou pelo meu telefone, que é o 3211 2777. 3211 2777. Acompanhe nosso trabalho no www.msd.com.br, lá no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Até a próxima.